Fala galera, como é que vocês estão? Tá chovendo um pouquinho. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre fé. Eu recebo muitas tentas sobre fé. Cantarino, eu preciso de uma grande fé para curar. Eu tenho pouca fé, eu acho que é por isso que eu não consigo curar. E eu queria falar hoje um pouco com vocês sobre fé, o tamanho da fé e um pouco sobre obras, e o crer em Jesus e o confiar em Jesus. Então vamos lá. Certa vez os discípulos, eu queria que você soubesse que essa é uma pergunta frequente, e os discípulos eles perguntaram isso para Jesus. Eles viram Jesus fazendo milagres e eles se viram confrontados por Jesus. E aí eles falaram: Jesus, aumenta a nossa fé. E aí depois eu ponho as bases bíblicas aí. Eu não lembro agora onde está esse texto, mas a história é verdadeira e está na Bíblia. Jesus, aumenta a nossa fé, porque nós queremos fazer as mesmas coisas que você faz. E Jesus fala assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: vai para lá ou vai para cá, e ele irá. Então, eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus responde de outra forma para eles. Vocês entendem isso? Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus fala assim: não, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ok? Então, não é sobre o tamanho da sua fé, se a sua fé ela é grande, se a sua fé ela é pequena. Importa se você tem uma fé. Se você tem fé, você pode dizer para o monte: faz isso ou faz aquilo. Isso é muito claro na Bíblia, ok? Então aí, em outro texto, lá em Marcos, isso que eu falei em Lucas. Eu sei que é em Lucas, mas lá em Marcos, Jesus fala assim: aqui nós compararemos o reino de Deus. O reino de Deus, ele é como um grão de mostarda, que colocado em um lugar, num campo, ele cresce e se torna a maior das árvores e tal. Uau! Beleza, se a gente comparar esses dois textos, as duas citações sobre o grão de mostarda, a fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda, ok? E aí Jesus fala assim: o reino de Deus, ele é do tamanho de um grão de mostarda, ele é como um grão de mostarda. Jesus aí está fazendo uma comparação para falar do tamanho do reino de Deus. Ele é um grão de mostarda, beleza? Então, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é do tamanho do reino de Deus. Então, quando eu recebo a fé em Jesus, quando eu tenho fé em Jesus e eu tenho fé no reino de Deus, a minha fé, sendo pequena ou não, na sua concepção grande, ela é do tamanho do reino de Deus, ok? E aí, Gabriel, mas aí no texto fala que o reino de Deus ele cresce. Sim, o reino de Deus cresce, a fé não, porque a fé é do tamanho do grão de mostarda. O que precisa crescer na minha vida é o reino de Deus e não a fé. O reino de Deus ele precisa crescer em mim, eu preciso alimentar o reino de Deus e dar lugar ao reino de Deus na minha vida, para que eu consiga ver o reino por inteiro na minha vida. É sobre isso que esse texto está falando. E aí, beleza, se eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda e eu posso fazer qualquer coisa com ela, por que muitas vezes eu não vejo cura? A gente tem que pensar nessa relação de fé e obras. Tiago ele fala que se eu tiver uma fé e eu não tenho obras, a minha fé ela é morta. Então o que precisa crescer não é a minha fé, o que precisa crescer são as minhas obras. As minhas obras precisam dar lugar à minha fé. Entende isso? E aí, alguns dias atrás, alguém me mandou um texto, me ouviu falando sobre isso, mandou um texto, onde fala que Paulo fala que a fé de vocês cresçam em Jesus. Lá eu acho que é em Tessalonicenses. E aí, beleza. Eu fui olhar no original ali, a palavra ali não está ligada à fé no sentido de oligopistos, lá de pistos. Lá está falando de confiança. Então assim, algumas pessoas elas falam que
não, a minha fé precisa crescer, porque a fé ela cresce com relacionamento. Não é a fé que cresce com relacionamento, é a confiança que Jesus pode fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho fé que um paralítico, ele pode levantar de uma cadeira de rodas e andar. Só que eu nunca vi Jesus fazendo isso. Eu, pessoalmente, na minha frente, eu orar por alguém, eu nunca vi Jesus fazendo isso. Então, a minha confiança ela não foi depositada 100% em Jesus nisso, por causa de relacionamento, por causa de uma experiência real nesse caso. Então, conforme eu vou andando com Jesus, eu vou vendo mais coisas em Jesus, a minha confiança ela vai crescendo em Jesus. Agora, a minha fé, ela é sempre do mesmo tamanho. Entende isso? Então, à medida que que as minhas obras vão crescendo, eu vou perseverando em oração, a minha confiança, ela vai crescendo também. Lá em Mateus 17, Jesus ele sobe ao monte, e lá tem um encontro com Moisés, com Elias e o Pai. E aí na hora que ele desce com Pedro, Tiago e João, os discípulos estão lá numa crise, porque eles não conseguiram expulsar o demônio do menino que era lunático. E aí ele falou assim, Jesus, por que a gente não conseguiu? E Jesus fala assim, porque é geração incrédula e perversa. Então Jesus está acusando neles a incredulidade e a perversidade. A incredulidade ela é algo que é contrário à fé, e a perversidade ela é algo do caráter. Então eles não tinham fé, e eles tinham o caráter deles deturpado, deformado, e eles não tinham sido transformados por Jesus. E aí Jesus fala assim, esta casta de incredulidade e esta casta de perversidade, ela só sai com jejum e oração. Porque eu preciso jejuar contra uma casta no meu coração, que está cobrindo o meu coração e está impedindo que minha fé exerça. Porque no meu coração eu tenho mais incredulidade do que fé. E Jesus ali não está falando de demônios, essa casta de demônios. Isso foi adicionado na Bíblia. No original não está escrito demônios. E a gente precisa ler conforme o original e conforme o contexto ali. Jesus está falando de perversidade e Jesus está falando de incredulidade. Esta casta de incredulidade e esta casta de perversidade só sai com jejum e oração. Então, nós precisamos jejuar e se manter em oração para que a minha carne, essa casta que está no meu coração, ela saia e eu consiga exercer a minha fé e a minha fé ela seja exercida em plenitude, ok? Vamos lá. É como se eu tivesse um fio de eletricidade e esse fio de eletricidade ele estivesse coberto por fita isolante. E quanto mais eu jejuo para que a minha incredulidade vá embora e eu ore contra a minha incredulidade e para que eu tenha um caráter parecido com Jesus, esse fio aí vai sendo desencapado e quando alguém toca ali, esse fio está ligado. Eu estou usando a figura de linguagem agora desse fio como o poder de Deus. Se a pessoa toca num fio onde ele está isolado, a pessoa não recebe um choque. Agora, quando eu toco num fio que está desencapado, cara, eu recebo um choque. Então, a incredulidade é essa casta, esse fio isolante no meu coração, que não permite que a minha fé seja exercida e não permite que o meu caráter seja parecido e transformado por Jesus. Entende isso? Gente, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Eu respondi umas perguntas aí sobre fé, sobre aquilo que eu tenho aprendido com Jesus sobre fé. E aí pode mandar perguntas, pode pode fazer perguntas, pode me mandar mensagem. E aí conforme vocês vão perguntando, eu vou respondendo. Faço qualquer pergunta sobre evangelismo, qualquer pergunta sobre cura, sobre fé, sobre relacionamento com Jesus ou sobre qualquer coisa. Mas se inscreve aí no canal e é isso aí. Beijos!